Você usa a casa dos seus pais como hotel, e nesse vídeo eu vou te provar isso. Fala minha gente, aqui é a Mirelle. Se esse vídeo chegou até você, isso é um sinal. Então já deixa o seu curtir aqui no botãozinho e acompanha o vídeo até o final para você entender essa ideia. Porque no hotel, pelo menos a gente paga as despesas, né? E tem gente que mora com os pais, né? Pelo menos paga alguma coisa. E tem gente que mora com os pais ainda porque não quer ter responsabilidade, e é nesse ponto que eu quero tocar. Mas se esse vídeo te incomodou desde o início, calma que antes de você fechar esse vídeo ou criar umas justificativas na sua cabeça, escuta o que eu tenho para te dizer nesse momento. A maioria das pessoas da nossa geração adora dizer que mora com os pais para ajudar nas contas, né? Ou pior ainda, né? Usa a desculpa de que eles estão ficando velhos e precisam de cuidados. Será mesmo? Mas na maioria das vezes, se a gente olhar de perto, isso é só uma capa bonita, né? Para cobrir o medo de assumir a própria vida. Nesse vídeo, eu vou te provar como você pode estar vivendo uma dependência disfarçada de afeto e por que continuar debaixo da asa dos seus pais está impedindo você de se tornar o adulto que você deveria ser. Então, bora falar dessa desculpa que quase ninguém tem coragem de questionar. Eu não saio de casa porque os meus pais estão envelhecendo e precisam de mim. É claro que honrar e cuidar dos pais é algo bom. O problema é quando essa relação se torna simbiótica e doentia. Então, muitas vezes, a presença do filho em casa não é um cuidado real, é um mecanismo de defesa mútuo para os pais manter o filho em casa e evitar o confronto com o ninho vazio e com as questões do próprio casamento. Para o filho ficar ali, evita o confronto com o mundo real, com a solidão, com os boletos e com o risco do fracasso. Você não está cuidando dos seus pais se para fazer isso você precisa anular o seu próprio desenvolvimento. Amar seus pais não significa viver acoplado a eles. Se você só consegue cuidar deles mantendo-se dependente da estrutura deles, você não é um cuidador. Isso significa que você é refém de uma dinâmica confortável. A verdadeira maturidade, ela só acontece quando você conquista a independência em 3 níveis. Se faltar um deles, o ciclo de dependência continua. E eu vou falar isso na próxima parte do vídeo. Vamos para o primeiro tópico. Independência financeira. Independência financeira não é apenas pagar a própria internet ou dar R$ 500 para a sua mãe no final do mês, enquanto sobra dinheiro para você viajar no final de semana. É saber quanto custa um aluguel, é saber fazer as compras do mês, é não contar com alguém, né, que vai te ajudar com alguma quantia no final do mês, porque agora você só tem R$ 20 e tem que fazer ele render para, se você precisar comprar uma cartela de ovo, para tu passar a semana. Segundo ponto, dependência emocional. É sobre parar de querer validar cada decisão da sua vida com base na aprovação dos seus pais. É conseguir lidar com a frustração e com as suas próprias escolhas sem precisar que alguém te diga o tempo todo o que você tem que fazer ou que alguém tenha que passar a mão na sua cabeça quando alguma coisa der errado. E não menos importante, a dependência geográfica. Independência geográfica. É sobre ter o seu próprio espaço, fechar suas portas e desenvolver o seu próprio ritmo de vida, suas próprias regras, sua própria identidade, enquanto você vive sob o teto dos seus pais, por mais que eles sejam compreensíveis. O ambiente é deles. E a energia é no nome deles. E a palavra final também é deles. Você já parou para pensar que ao recusar a sair de casa, você também está tirando dos seus pais a oportunidade de viver a fase da vida que cabe a eles agora? Pois é, meu querido, você cresceu. A missão dos seus pais com você, de te alimentar e te manter vivo e seguro, já passou. Agora é você, por sua conta própria. Ou ainda vai continuar fugindo dessa realidade? O ciclo natural da vida exige um ninho vazio. Os pais criam seus filhos para o mundo, não para permanecer na sala de estar. Quando os filhos saem de casa, os pais têm a chance de se redescobrir como casal, de focar nos próprios hobbies, de encarar a maturidade sem a carga constante de gerenciar a rotina de outro adulto. Sair de casa é construir a sua vida longe deles. Não é abandono. É a maior prova de que o trabalho que eles fizeram deu certo. O maior presente que você pode dar aos seus pais agora é mostrar que você se tornou capaz de andar com as próprias pernas, sem precisar de usar eles como muletas. Se você percebeu que está nessa posição confortavelmente, o que tu tem que fazer agora? Primeiramente, você tem que parar de se enganar e de dar desculpa, que é o seu medo de falhar que está te segurando aí, e não a necessidade dos seus pais. Segundo, trace um plano de saída com data e calcule seus custos de vida solo. Monte sua reserva de emergência e pare de gastar seu dinheiro com supérfluos, só porque a moradia é de graça. Terceiro, aprenda a viver sozinho, na prática. Enquanto ainda está aí na casa dos seus pais, lave sua roupa, limpe o banheiro, cozinhe sua própria comida e faça manutenções diárias na rotina de higiene da sua casa, da casa dos seus pais, no caso, né, que você ainda não tem uma casa própria. E passe do modo hóspede para o modo adulto funcional. Agora, bora falar de um tópico importante. O que é a síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é aquele sentimento de dor, perda, solidão e falta de rumo que muitos pais enfrentam quando os filhos saem de casa. Não é uma doença ou um transtorno mental, mas sim um período de luto e adaptação. Por alguns anos, a identidade dos seus pais foi focada quase 100% no papel de cuidadores dos filhos, né? Quando o filho sai de casa,
Tudo fica em silêncio e surge a seguinte pergunta: quem sou eu agora que não tenho mais ninguém para cuidar? Muitos filhos não saem de casa porque, no fundo, assumiram a responsabilidade de evitar que os pais enfrentem esse sofrimento. Pelo lado dos pais, ele alimenta a dependência do filho, fazendo tudo para mantê-lo confortável, né, debaixo da asa deles, às vezes tratando o próprio filho como uma criança. E tudo isso para não lidarem com a nova realidade, com a frustração do próprio casamento. Eu sei que você que é filho até pode querer sair de casa, mas sente culpa e sente que sua vida ela tem que ser em função dos seus pais. E tá errado. Isso vira meio que um pacto de silencioso. O filho finge que precisa da casa dos pais para não crescer, e os pais fingem que precisam dos filhos ali. Você, que é filho, e percebeu essa dinâmica na relação que você tem com seus pais, você não está salvando ninguém. Você está deixando de viver e de descobrir o mundo e as oportunidades que a vida tem para te oferecer, para você buscar seus próprios sonhos. Eu já vi gente desistir de fazer algo como desculpa de que os pais não iam aceitar. Gente mais velha, eu já ouvi a pessoa falar que não fazia tal coisa, não ia atrás de tal coisa, de resolver tal coisa, por conta que os pais não iam deixar. Aí continuava num lugar de total dependência deles e do ambiente deles, de tudo que eles ofereciam. Então você tem que entender que amor não é virar muleta de ninguém. E outro detalhe, você não casou ainda? E você quer saber a resposta? Eu vou te dizer. Porque ninguém quer terminar de criar filho barbado dos outros. Se você não tem o desejo de sair de casa e construir sua própria vida, você está sendo mimado. E outro detalhe, que é o meu caso, né? Eu passei por isso daqui, tá, gente? Eu não tô falando esse vídeo aqui, eu não tô fazendo à toa. Tô fazendo esse vídeo porque eu quero ajudar outras pessoas a entender o que tá acontecendo. Se você tem pai ou mãe narcisista, a dinâmica muda completamente o jogo. Aqui a gente não fala apenas de uma dificuldade comum de adaptação, mas de uma manipulação psicológica para manter o filho refém e dependente. Pais narcisistas. Eles veem os filhos como extensão de si mesmos. Eles usam os filhos como suprimento de carência, validação e controle. Para eles, a independência dos filhos é vista como uma traição ou uma ameaça, já que pessoas narcisistas têm um senso de grandeza e, na maioria das vezes, eles são invejosos. Ver os filhos se dando bem na vida é uma forma de ameaça para eles, já que eles querem ser o centro do mundo. Eles têm um rei na barriga, digamos assim. Ou seja, te manter por perto é uma forma de alimentar o ego deles mesmos. Então, se você é filho de pais narcisistas ou mãe narcisista, tenha tido dificuldade de ir embora, mesmo com tantas humilhações, violência psicológica e vitimismo. E além da manipulação, um total inferno. Eu me identifico com essa parte, sabe? Eu fui criada pelo meu pai e desde criança ele vivia me expulsando de casa. Mas quando eu cresci e comecei a focar em ter a minha liberdade, ele começava a dizer que eu não ia me dar bem na vida sem ele por perto. Porque eu era ingrata e que eu iria morrer de fome sem ele. Então, além de eu nunca ter passado fome, eu cortei o contato com ele e hoje eu vivo em paz. Então, deixar um ninho vazio e aprender a se virar sozinho dá medo, dá e muito. Mas continuar preso em uma relação codependente, fingindo que a casa dos seus pais é um hotel, está te tornando uma pessoa à beira do fracasso pessoal. Aí já chegamos na parte da autossabotagem. O preço de não assumir a rédea da sua própria vida custa muito caro. Eu não falo de dinheiro, mas de um tempo jogado fora que não tem como recuperar. Se esse vídeo te trouxe algum ponto positivo para sua mudança, comenta aqui embaixo que eu quero ler sobre a sua experiência. Deixe o seu like para me ajudar a trazer mais vídeos e até o próximo.